oitavo ano. Revisão agora do capítulo 1 e do capítulo 2 de empreendedorismo. Vocês lembram? Desenvolvendo liderança. Como é que você pode ser um líder? Existe uma diferença muito grande entre o líder e o chefe. O chefe, ele manda, ele intimida. O líder não. O líder, ele pede, ele solicita. Agora, nós podemos ver que a liderança, algumas vezes, o líder pode dar uma de chefe, se ele deixar muito à vontade. Então, veja, liderar ou impor, ou intimidar, isso não é interessante. Então, veja, o que é ser um líder? Líder é aquele que primeiro ele estuda cada liderado e depois propõe a sugestão. Não é aquele que fala melhor, não é aquele desinibido. O líder é aquele que sabe respeitar. Respeitar o colega, respeitar o liderado nas suas deficiências. Por exemplo, o líder que diz: você é irresponsável, você não faz isso. Isso não é um líder. Ele, quando quer reclamar de alguém, ele chama a pessoa à parte e faz as suas colocações. Então, o líder, ele é aquele que observa primeiro, para depois falar. Às vezes ele é o último que fala. Ele é o último que fala. Viu? Então veja, o empreendedorismo, o líder do empreendedorismo, o empreendedor é aquele que tem a capacidade de criar situações novas e transformar sua realidade em algo promissor. É aquele que vai precisar de uma análise maior. E a liderança, ela tem que ter um objetivo. Para que eu quero ser líder? Para ser atendido primeiro? Não, muitas vezes o líder é o último a ser atendido. Ele primeiro deixa que todos vão, depois é que ele vai. É para ter certos privilégios? Não. Todos têm privilégio, depois é que ele vai. Se você tem a ideia de que líder é aquele que vai na frente comandando, muitas vezes você está com a ideia errada. Então, o líder, ele tem que ter, o conteúdo tem que ter liderança, que é um processo de influenciar, motivar e conduzir. Essa é a liderança. Depois, autoconfiança. Ele vai ajudar os outros, um colega, um empregado que está com dificuldade, ele vai, não, você vai conseguir, vamos, eu lhe ajudo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele vai ajudando, dando não é autoconfiança nele, é autoconfiança, ele vai dar autoconfiança no seu liderado, viu? Ele vai dar aquele empurrãozinho no liderado para que ele possa caminhar sozinho. Tomada de decisão. Ele vai, em alguns momentos, ele vai dizer, bem, vai ter que ser feito assim. Não mandando, mas depois de tudo que ele fez, ele vai ter essa tomada de decisão. Resolução de problemas. O líder, resolva. Não, o líder ele vai ter que resolver os probleminhas. Os pepinos, descascar o abacaxi, né? Aquelas probleminhas maiores. E tempo em equipe. Não tenho tempo para vocês agora não. Não, ele vai ter que ter o tempo para conversar, para ver a dificuldade, para ver o que ele foi feito. Habilidades financeiras, né? Ele vai ter que saber administrar. Se ele não souber administrar a parte financeira dele, como é que ele vai fazer, ajudar os outros a economizar, a fazer a sua parte?
E envolvimento e motivação. Tem que estar motivado. O líder, eu acho que vai dar certo. Não sei. Que líder é esse? Não, ele tem que ir lá na frente e se motivar. E aí, dentro desse líder, vocês lembram que nós fizemos aquele trabalho sobre liderança autocrática, a democrática e a liberal? O que é a liderança autocrática? Hein? É aquela que ele vai mandando, não é isso? O líder toma a decisão e a comunica a seus liderados. Vamos fazer um trabalho. Bem, gente, eu pensei assim, vai ser feito dessa forma. Não. Esse é o líder autocrático. Ele não ouviu a voz, ele não ouviu as sugestões dos outros. Ele simplesmente trouxe a dele e desceu de goela abaixo para os outros. O líder democrático é aquele que envolve todo o grupo de gente. Olha, o nosso trabalho é sobre meio ambiente. O que é que nós vamos fazer? Primeira pergunta. Vocês vão pesquisar e depois vocês vão trazer sugestões e nós vamos ver qual é a melhor. Veja a diferença. Se fosse o líder autocrático, ele ia dizer o quê? Tá aqui, nós vamos fazer desse jeito. O democrático, ele escuta os outros, toma decisões, às vezes usa a sugestão de um, de outro e vai assumindo. E o liberal? O liberal é aquele, gente, o trabalho é sobre meio ambiente, vocês pesquisem e façam o trabalho. E aí, um vai pesquisar sobre uma coisa, vai pesquisar sobre outra e não vai. O liberal é deixa correr frouxo. E aí, no dia de apresentar o trabalho, aí a professora chega, cadê o trabalho? Professora, eu pedi para não fazer isso, para fazer aquilo e não foi feito. Então, vamos apresentar, não foi filmado porque era responsabilidade de fulano não fez. Então, isso acontece muito, né? A gente vê muito. Professora, não foi feito não porque fulano que estava responsável pelo cartaz, ele não fez. Eu dei para ele. Não, o trabalho em equipe tem que ser feito em conjunto. Não é isso? Então, qual o melhor líder? Autocrático, democrático ou liberal? É claro que o líder tem que ter um pouquinho dos três. Os três, olha, tá dois, dos três. O líder tem que ter um pouquinho dos três. Tá bom? Para poder fazer. Então, quando a gente faz um trabalho de fulano, você está responsabilizado por isso, ele vai ter que dirigir aquele grupo. Por isso que às vezes algum colega diz, eu falo, não é você não, é ele. Por quê? Porque a gente tem que treinar todos os colegas para saber aonde você vai se colocar melhor, né? E aí tem sugestão de 2 filmes, que eu acho que você já leu, que é Mulan e Invictus, né? Esses 2 filmes, se vocês puderem, nessa época de pandemia agora que a gente tá sem fazer nada, né? Só assistindo vídeo, vocês podem assistir esses 2 filmes, e aí vai refrescar mais, observando a liderança, os personagens, para vocês verem tudo isso, tá bom? Esse foi o capítulo 1. No capítulo 2 é resiliência. Vocês sabem o que é resiliência? A minha definição para resiliência é recomeçar. É um recomeço. É um recomeço. Não é? Quando uma pessoa tem problema, nesse período de pandemia, eu tive uma irmã que teve doente, ela tem problema de AVC. E ela ficou com problema na fala, na mão esquerda e na perna. Então, ela está recomeçando. Ela está reaprendendo. Ela está aprendendo a falar novamente algumas palavras, principalmente as palavras que têm sílabas complexas,
né? Ela faz o exercíciozinho lá, ela mesmo escreve as palavras e vai repetindo, repetindo, repetindo. Vai o movimento da mão, como pegar o copo, como pegar a caneta, como pegar alguma coisa. Reaprender a andar, está se remodelando. Isso é a resiliência. Por quê? Por que a gente está tratando isso no empreendedorismo? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que quebram, né? Quebram no sentido de botar um negócio e o negócio não dá certo, perdeu tudo e aí fica por isso. Outras pessoas o que faz? Ressurge como fênix das cinzas, não é isso? E aí a resiliência, ela tem que ser resiliência ambiental, por exemplo, uma floresta, quando é retirado aquelas árvores, depois vai nascer não as mesmas que foram tiradas, mas outras. Aí houve uma replantação, reflorestamento. Essa é a resiliência